O SolidWorks, ele é um software de CAD que vem da sigla em inglês Computer Aided Design, né? Projeto ou desenho auxiliado por computador. Ele é do tipo paramétrico, ou seja, as operações que eu realizo dentro do software, elas podem ser editadas, então ele grava esse histórico para que possam ser feitas edições futuras. O SolidWorks ele trabalha com 3 ambientes diferentes. Esses ambientes são os ambientes de peça, montagem e desenho. No ambiente de peça, eu vou ter uma representação 3D de um único componente de projeto, ou seja, um modelo 3D de uma determinada peça. Nos arquivos de montagem, eu vou ter várias dessas peças desenhadas em 3D ou inclusive outras montagens, gerando submontagens dentro de uma montagem principal. Já o ambiente de desenho, eu tenho os nossos desenhos de engenharia, que são em 2D, em 2 dimensões, né, em 2D. Esses desenhos, eles são compostos por vistas, por cortes, seções, a parte dimensional, cotagem, tolerância, acabamentos, também a parte de representação em 3D com vistas em perspectiva, uma série de artifícios que a gente usa no desenho técnico, né? Do ponto de vista dos arquivos, cada ambiente desses gera um tipo de arquivo diferente. Então, o ambiente de peça gera um arquivo do tipo solid part. Já o ambiente de montagem gera um arquivo do tipo solid assembly. E do ambiente de desenho, ele gera um arquivo do tipo solid drawing. Então, cada ambiente gera um tipo de arquivo diferente. Como funciona essa estrutura dos diferentes tipos de ambiente e arquivos? Olha só, eu utilizei o ambiente de peça e modelei a peça 1 e a peça 2. Gerou 2 arquivos diferentes, peça 1 e peça 2. Esse arquivo da peça 1, eu posso vincular ele ao ambiente de desenho, onde eu vou criar o detalhamento dessa peça, onde eu vou criar toda aquela parte que eu falei, de vistas, cotagem, tolerâncias, enfim, eu vou fazer o desenho técnico da peça 1. Da mesma forma, eu posso pegar essa peça 1, esse arquivo de peça 1, e vincular ele dentro do ambiente de montagem. Abro um arquivo de montagem, vinculo essa peça dentro da montagem para poder verificar a parte de cinemática, a parte de interferência, enfim, realizar uma montagem em 3D desse arquivo aqui com outros, né? A mesma coisa ocorre com a peça 2. Eu posso também utilizar a peça 2 vinculada no ambiente de montagem e da mesma forma eu posso utilizar a peça 2 dentro de um ambiente de detalhamento. Ainda posso fazer outras coisas, por exemplo, se eu vinculei a peça 1 e a peça 2 dentro da montagem, eu posso ainda fazer o desenho dessa montagem vinculando ela no arquivo de detalhamento. Ou seja, eu posso utilizar essa montagem para gerar um desenho de fábrica, explicando como determinado conjunto monta. Certo? Os arquivos, o tipo dos arquivos é aquilo que eu já expliquei. E uma observação que é importantíssima é que esses vínculos que estão sendo gerados aqui, eles são necessários para os arquivos abrir. Então, um erro que acontece muito frequente em empresas é, por exemplo, o seguinte: o teu colega ou um cliente, ele solicita o detalhamento da peça 1. Aí, tu envia para ele apenas o desenho da peça, o arquivo de desenho, e não o arquivo de peça. O que vai acontecer quando ele abrir? Ele não vai abrir nada. E vai dar um alerta lá dizendo que ele não tem o arquivo de peça. Porque, como eu disse, a gente cria vínculos aqui, né? E esses vínculos são necessários. Então, se eu for enviar para alguém o desenho da peça 1, eu tenho que mandar o arquivo solid part e eu tenho que enviar o arquivo solid drawing. Então, obrigatoriamente, eu tenho que enviar os 2 arquivos, porque um tem vínculo com o outro. A mesma coisa ocorre com a peça 2, se for para o detalhamento. Se eu for enviar a montagem e tiver vínculo da peça 1 e da peça 2, obrigatoriamente eu tenho que mandar o arquivo da montagem, solid assembly, e tenho que mandar os 2 arquivos de peça, solid part da peça 1 e o solid part da peça 2. E se eu for
ampliando isso, essa ideia, se eu for enviar o detalhamento, né, o desenho da montagem, eu tenho que enviar o arquivo de desenho, o arquivo da montagem e o arquivo das peças. Tá? Isso é um detalhe simples, mas é importantíssimo. Outra questão que também interfere é quando eu envio essas peças para alguém, o nome do arquivo não pode ser alterado. Bom, passando para o SolidWorks agora mesmo. Olha só, quando a gente solicita para abrir algum arquivo dele, aqui embaixo ele pergunta para nós, ó, se a gente qual o tipo de arquivo que a gente quer abrir, peça, montagem, desenho. A gente pode deixar nessa opção aqui em cima que ele mostra apenas arquivos do SolidWorks, ou a gente tem arquivos de outras fontes, inclusive para importação dentro do SolidWorks, tá? Então esse pode ser uma das alternativas que a gente tem para enxergar os nossos arquivos, tá? Bom, dentro dessa pasta aqui eu tenho todos os arquivos que estão relacionados a uma determinada montagem. Aqui, inclusive, a montagem tem o nome de montagem, então fica fácil saber qual é o arquivo, mas eles estão todos misturados. Ó. Qual desses dois é a montagem, qual que é o desenho da montagem? Então, a opção de mostrar todos os arquivos do SolidWorks tem a facilidade de eu poder selecionar apenas os arquivos de montagem. Ó. Mostrou apenas um dos arquivos. Se eu pedir para mostrar apenas os arquivos de desenho, apenas o arquivo de desenho. Se eu pedir para mostrar apenas os arquivos de peça, vai me mostrar os 5 arquivos, né, as 5 peças que estão sendo utilizadas dentro dessa montagem. Mas então o que eu quero? Abrir a montagem desse arquivo aqui. Percebam que quando eu abrir a montagem, ele vai carregar os componentes, passou bem rápido aqui, e vai aparecer os componentes aqui na tela. Então, diferente do ambiente de peça, eu não vou ter operações aqui na árvore, eu vou ter peças. Tá? E aqui, no ambiente de montagem, então ele abre o símbolo de montagem, bem parecido com o que abria lá no ambiente de peça. Aqui eu tenho os planos, né, frontal, superior e direito, e a origem principal que ele está grifando ali na tela. Essa origem aqui é a origem do arquivo de montagem. Essas outras origens que aparecem aqui, ó, em azul aqui, são as origens das peças que foram montadas dentro desse ambiente. Bom, como é que funciona a parte da árvore agora aqui, ó? A gente vê que tem o nome dos arquivos, placa, suporte, eixo, bucha, roda. Do lado esquerdo aparecem algumas propriedades, entre parênteses aqui, ó. Alguns não aparecem, eu já vou explicar o porquê. E do lado direito aparece entre maior e menor, aparece um número, né? Então esses detalhezinhos são informações a respeito dessa montagem. Vamos ver primeiro os que estão do lado direito. Então, por exemplo, a placa 1, suporte 1 e 2. Porque, ó, quando eu passo o mouse em cima das peças aqui, a gente percebe que grifa lá na tela, em cima do 3D, que peças são essas, né? Se eu clico, ele vai pintar a peça, ó. Aquela peça que ele grifou em azul aqui é a peça da placa, que é montado uma vez. Já no caso da peça suporte, ó, eu tenho uma do lado esquerdo e uma do lado direito. É a mesma peça montada 2 vezes, então isso também pode ser feito. O eixo, ó, tá aqui dentro, ó. As 2 buchas, uma de cada lado, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo, que se eu não rotacionar a peça eu não enxergo que é aquela ali, né? E a roda, que é a peça principal, né? Isso aqui é uma roda de dispositivo, né? Onde eu tenho a base, os suportes, o eixo, bucha e a roda principal. Certo? Então, esses números, ele aparece a sequência de quantas vezes esse arquivo foi montado dentro do ambiente de montagem. Tá? Quantas vezes ele foi trazido para cá. O símbolo que aparece do lado esquerdo, quando aparece o símbolo e quando ele não aparece, ele tem funções diferentes. Por exemplo, o F, que aparece aqui do lado esquerdo, ele significa que a peça placa ela está fixa. É a peça fixa. Por que essa peça, por que sempre tem que ter, ou sempre é indicado ter uma peça fixa? Porque a peça fixa ela está travada no espaço tridimensional da montagem. Tá? Essa não é uma restrição obrigatória, mas
Veja aqui que a peça suporte não tem nenhum símbolo do lado esquerdo. Significa que ela não tem mais grau de liberdade. Ela não tem mais, eu não tenho como, essa peça está travada aqui, eu não tenho grau de liberdade para criar outros posicionamentos. Já o eixo, a bucha e a roda, ela tem um menos aqui. Significa que eu ainda tenho grau de liberdade. O grau de liberdade, nesse caso aqui de peças cilíndricas, é girar em torno do próprio eixo. Ó. Então eu consigo girar ela no próprio eixo. Por isso que tem o menos aqui. Já o suporte não tem grau de liberdade. Uma observação que é importantíssima é a respeito do fixo. Se eu não tiver pelo menos um arquivo fixo, essas peças suportes também ficariam com menos aqui, porque elas ainda teriam grau de liberdade. Então, a primeira peça que a gente insere dentro da montagem, ela sempre vai vir como fixa, exatamente porque é uma propriedade interessante para a gente analisar os graus de liberdade depois. Certo? Então, e outra questão, qual que é a peça que eu insiro primeiro numa montagem? Qual que é a escolha? Como eu faço esse processo de escolha? Bom, não existe uma regra específica, uma regra rígida quanto a isso, mas é recomendado que eu traga a peça aonde muitos componentes vão montados em cima dela. Nesse caso aqui, foi escolhida a placa, né, a base, porque em cima da base iam ser montados todos os outros componentes. Se eu estivesse trabalhando com uma máquina, a carcaça da máquina seria a primeira peça. Se eu estiver trabalhando com molde, o produto do molde vai ser a primeira peça que eu vou inserir. E assim por diante, vai depender de cada tipo de aplicação, né? Tá? Então essa é a primeira observação importante. Os nomes dos arquivos, a quantidade de vezes que ele foi inserido no lado direito e as propriedades de posicionamento do lado esquerdo. Se por acaso eu forçar um novo posicionamento entre essa peça que já está sem graus de liberdade, vai aparecer entre parênteses um mais aqui do lado. E também vai aparecer um erro indicando que essa peça suporte está com muitos posicionamentos em excesso, né? Eu vou forçar isso para mostrar quando aparece o mais. Ele sempre vai aparecer com um erro, né? Então, se eu quiser forçar o posicionamento dessas duas peças aqui, ele vai dizer que sim, né? Mas ele vai dizer que esse posicionamento vai sobredefinir a montagem, que é o que eu falei. Ele colocou, quando tem muito posicionamento, ele colocou um mais e colocou o símbolo de erro aqui do lado. Então pode ver que tem erros de posicionamento, que tem posicionamento a mais do que o necessário. Bom, quanto a esses posicionamentos, a gente vai ver mais numa próxima etapa, né? Como se coloca eles, como se aplica, aonde eles estão na árvore individual e aqui nessa parte principal. A gente vai ver tudo isso a seguir. Aqui foi mais para mostrar a estrutura dos arquivos, a estrutura da árvore e o entendimento principal de como funciona uma montagem.